Tem momentos na vida que a gente fica travado por causa do medo. Eu sei muito bem como é isso, já me senti assim também algumas vezes. E muitas vezes é um medo que você não consegue sair do lugar. Tem algo dentro de você que sabe que não pode continuar daquela mesma forma, do mesmo jeito. Sabe que você precisa mudar alguma coisa, alguma decisão que você está adiando, às vezes alguma mudança de emprego, alguma coisa em si na sua vida que você precisa realizar, que você precisa mudar, ou que você precisa deixar de fazer. Você sabe, mas mesmo assim você não faz. Vou colocar o microfone aqui para ficar mais fácil. E o nome disso não é porque você está com preguiça, falta de vontade. Muitas vezes até você faz coisas até, às vezes, mais difíceis em si do que aquilo que você está procrastinando para fazer. Não é que você não tem capacidade, é realmente medo. E aí pode ser medo de muitas coisas, medo de você errar, falhar, medo de você não dar conta, medo do julgamento do que as outras pessoas vão achar, medo de, às vezes, você precisar recomeçar. E o mais perigoso do medo é que ele não precisa acabar com tudo de uma vez. Ele só precisa deixar você parado, estagnado. Porque você vai ficando com medo, postergando aquilo, e ele vai te deixando parado por tempo suficiente até o momento que aquilo começa a morrer no seu coração. E aí os planos que estavam na sua mente, que eram vivos, que você sabia que ia realizar, que você na verdade estava com medo, mas você sabia que você poderia fazer ali, acabam ficando para depois até o momento que podem até ser esquecidos. E talvez isso também esteja acontecendo com você. E o medo muitas vezes faz a gente cair numa armadilha de ficar olhando só pra gente, pra nossa própria limitação, e acaba esquecendo completamente do que realmente Deus quer. E também esquecendo que Deus está com a gente, na sua presença. Eu quero mostrar isso numa das histórias mais marcantes da Bíblia, que é a história de Moisés. Mas antes da gente aprofundar nessa história, já deixa um like, se inscreve nesse canal, para você continuar recebendo esses vídeos e também essa mensagem, esse vídeo ser espalhado para mais pessoas que talvez estejam na mesma situação que você. Tem uma parte da Bíblia que conta que Deus encontra Moisés quando ele estava lá no deserto, cuidando ali de um rebanho do sogro dele. Antes disso, Moisés já tinha uma longa história com Deus, já tinha fugido do Egito em si, já tinha uma grande promessa. E é nesse contexto ali que tudo acontece. Um dia, o Moisés ele viu uma sarça pegando fogo, sem ela se destruir em si, sem ela se consumir. E aí, quando ele se aproximou, Deus falou com ele. Deus disse para ele que tinha visto o sofrimento do povo de Israel ali no Egito e que ia libertar ele ali da escravidão. Só que Deus não só informa isso para ele, né? Deus fala que Moisés faria parte ali desse processo. E Deus estava chamando ele para voltar do Egito, onde ele já tinha fugido, para um lugar que provavelmente ele preferiria nunca mais voltar. E aqui a história pode conectar muito em si com a nossa vida, porque aqui ele já tinha uma direção, ele já tinha o que ele precisava fazer em si, para onde ele precisava caminhar, mas o medo em si estava indo no coração dele. E a primeira reação que ele tem é: quem sou eu? Ou seja, ele já pensa: eu não sou capaz, eu não consigo. Quem que sou eu realmente para fazer isso? Tem gente muito melhor que eu. E Deus responde de uma forma muito bonita para ele. Ele fala: eu serei contigo. Deus não está falando para Moisés: você é forte, você vai aguentar tudo sozinho, você vai conseguir. Não, ele está falando: eu estarei com você. Então ele responde para ele confiar na presença dele em si. Até porque Deus não queria só que ele chegasse no Egito, Deus ia preparar ele ao longo do caminho. Ele tinha um plano em si muito maior do que ele poderia imaginar, assim como tem para a sua vida também. E ele vai te guiar ao longo do caminho. Mesmo que agora você não tenha exatamente todos os passos, ele vai clareando ao longo do caminho. E tudo isso vai moldando em si para o propósito final ser concluído. Mas Moisés continua resistindo. Depois, resumindo, ele pergunta: e se não acreditarem em mim? Agora é uma outra camada que talvez você também passe, que não é só o medo de você não conseguir, é o medo em si da reação das pessoas, do julgamento das pessoas, do que as outras pessoas vão achar, medo de você ser rejeitado, não ser levado a sério, de você passar por ridículo. Também já tive muito esse medo, até antes de começar esse canal. E por isso essa história é tão atual em si, porque se você parar para pensar, isso acontece com a gente praticamente todo dia. Quantas coisas você não sabe que você precisa fazer, mas você tem medo de começar por causa das pessoas ao redor em si? O que as pessoas vão achar? E se elas acharem que eu não sei o suficiente? E ele ainda fala: eu não sei falar, com uma limitação que realmente ele tinha ali. Que ele não era a pessoa mais qualificada para lidar com multidões, para liderar as pessoas. Eu não estou pronto, eu não sou bom ainda suficiente nisso. Eu tenho muita dificuldade, eu sou limitado em si. Talvez você tenha esse pensamento, assim como eu também já tive, tenho. E aí Deus responde de uma forma muito forte: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Ou seja, Deus não está falando para ele: eu quero que você já seja essa pessoa agora, que você já esteja preparado. Não, ele está falando:
Eu serei a sua boca e eu vou guiar você. Eu vou guiar você ao longo do caminho, não tem por que você ter medo. Deus não pediu para que ele fosse suficiente, para que ele fosse um expert. Deus só pediu para que ele obedecesse. Assim como agora também na nossa vida isso se traduz com coisas que a gente sabe que a gente precisa obedecer, que ele já colocou no nosso coração. E muitas vezes a gente fica achando que a gente não tem capacidade suficiente para fazer aquilo. E aí ele, não tendo mais argumentos, praticamente ele fala: Senhor, manda outra pessoa. E aqui mostra o estágio máximo do medo. Mesmo ele com uma promessa, mesmo Deus falando que estaria com ele, dando para ele toda a segurança em si, o medo ele não só deixou ele inseguro, mas ele pode fazer você querer fugir. Assim como também você talvez já tenha fugido de coisas que você precisava fazer por medo. Projetos que você precisava começar, uma mudança, uma decisão adiada, por medo. E esse é o estágio final, que é quando você tem em si uma promessa, mas mesmo Deus estando com você, você foge. E realmente você pode perder essa coisa. Isso pode acontecer, porque Deus deu o livre-arbítrio em si para você. Ele não vai forçar você a fazer aquilo. Ele pode dar todos os sinais, assim como ele deu para Moisés. Mas ele não pode te obrigar a realmente fazer aquilo. Uma coisa você pode ter certeza, ele vai trazer apoio ao longo do seu caminho, as coisas vão se clarear, a direção vai chegar em si. Mas isso não muda o que você precisa encarar. E aqui fica uma grande lição para a nossa vida. Talvez o que esteja te travando hoje não é falta de capacidade, é medo. E talvez você não esteja perdido, talvez você só esteja tempo demais negociando com esse medo, adiando, resistindo, muitas vezes procrastinando ali. Mas a verdade é que a segurança mesmo você nunca vai ter. Dando até o meu exemplo, quando fui começar esse canal, tive medo de todas essas coisas que eu passei pra você. E tenho até hoje, muitas vezes, na hora de postar um vídeo. Mas a segurança em si só vem quando eu sento aqui, faço e Deus realmente me ajuda, me dá essa segurança para eu continuar, para fazer o próximo vídeo. E assim como ele respondeu para Moisés, eu serei contigo. Porque assim como nessa história, Deus não só estava levando Moisés lá para o Egito, estava formando ele para um destino que ele já tinha em si para a vida dele. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Você já parou para pensar que hoje o passo que mais te assusta talvez seja o passo que vai te realmente levar para o próximo nível e que vai formar você ali da maturidade, força, as habilidades necessárias para você atingir o objetivo que Deus quer lá na frente. Então Deus não está esperando uma versão perfeita sua. Deus não quer que você esteja pronto. Deus não quer que a sua insegurança desapareça primeiro antes de você começar. O que só Ele procura, assim como Moisés, é um coração que esteja disposto a obedecer e seguir a direção que Ele vai guiar. Porque é no caminho dessa obediência em si, de entregar e confiar, que as coisas vão acontecer. Então Deus não quer que você dê um grande passo. Deus quer que você comece. Então hoje você caiu aqui nesse vídeo porque Deus quer que, mesmo com esse medo, você faça. Você confie nele e haja. Confia nele em si, que como ele disse, eu serei contigo. Então se esse vídeo falou com você hoje, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para esse vídeo também chegar a mais pessoas que estejam precisando, assim como você, ouvir essa mensagem. Porque toda semana nesse canal aqui eu trago mensagens assim, de um jeito simples, que eu só sento, gravo para você e trago a minha opinião, o que Deus falou para mim em si, para que ele também possa tocar a sua vida. Então é isso, até o próximo vídeo. Falou!